Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas vidas de todos nós. Sou grato a Deus pelo período de 20 dias que eu e Patrícia tiramos de férias, grato aos irmãos também, tempo que a gente pôde se envolver com coisas fora da nossa rotina aqui, né? Quando a gente está aqui na cidade, né? A gente pode fazer outras coisas e é sempre muito gostoso e muito prazeroso. Então quero agradecer os irmãos por esse tempo que os irmãos concedem, agradecer a Deus também por isso. Pedir a Deus que nos abençoe, né, nesse ano, não é? O ano tivemos já o início, né, obviamente, das atividades da igreja no mês de janeiro. A igreja não parou, né, mas as coisas começam a tomar forma quando as crianças começam a voltar para as aulas, né, a rotina das famílias começam a ser retomadas, né? Então é nosso desejo que Deus nos abençoe nas nossas atividades como igreja, especialmente nesse primeiro semestre, irmãos. Nossa igreja tem desafios, temos atividades importantes. Esse primeiro semestre vai ser bastante intenso para a nossa igreja. Nós temos eleição da diretoria estatutária, e nesse primeiro semestre nós temos o aniversário da igreja de 35 anos, que acontece também nesse primeiro semestre. Nesse primeiro semestre eu completo 25 anos de ministério aqui com os irmãos. E nós temos nesse primeiro semestre que concluir o pagamento da nossa casa que nós compramos. Então são muitas coisas, né? Além disso, em março tem o encontro de casais da nossa igreja também no primeiro semestre. Então será um primeiro semestre bastante intenso aqui. Eu estou vendo que ele vai voar, assim, né? Porque quando a gente tem bastante coisa acontecendo, o tempo parece que passa mais rapidamente. Mas que Deus nos dê sabedoria, que Deus abençoe a nossa igreja em tudo aquilo que nós temos pela frente, especialmente nesse primeiro semestre do ano de 2025. Que o Senhor nos ajude. Eu começo hoje aqui o período de aulas com os irmãos, e eu proponho estudar aqui com os irmãos sobre santidade, e a santidade no sentido de transformação de vida. As crianças podem sair. Já começaram a sair, né? Então, é o professor Luiz Paulo, né? Luiz Paulo. É o Eduardo mesmo, professor Eduardo. Então, por favor, que Deus abençoe a aula lá com o professor Eduardo. Muito bem. Mas nós vamos estudar aqui, irmãos, então, sobre santidade, santificação, mudança bíblica, transformação espiritual, crescimento espiritual. São termos que nós usamos e que são sinônimos para essa atividade, essa ação de Deus nas nossas vidas de transformação, de nos modificar. Deus nos encontra por sua graça num estado, e obviamente não é o desejo dele que continuemos naquele estado em que ele nos encontrou. Ele nos chama para que nós possamos ser santificados. Eu vou me basear num livro chamado Santificação Profunda, do Dane Ortlund, e eu comecei a folhear esse livro, olhar esse livro, achei muito interessante. É algo que eu acredito naquilo que seja de fato a santificação, o crescimento espiritual, e por isso ele chamou o seu livro de Santificação Profunda. Porque quando nós falamos de santificação, quando nós falamos de mudança, a gente tende a pensar em regras que nós devemos adotar e aplicar nas nossas vidas, e quando nós estamos convencidos de que nós estamos seguindo, nós estamos sendo de fato santificados. E na verdade não é isso que é a santificação. Ela pode envolver isso, ela pode incluir isso, mas não é isso que é a santificação que a palavra de Deus nos ensina, a mudança que Deus propõe, que Deus nos chama a realizar em nossas vidas, que na verdade Ele mesmo realiza e nos chama a participar dela de forma ativa. A santificação não é isso, que comumente vem à nossa mente quando a gente ouve esse termo, né? Ela é algo profundo, como o próprio título do livro que ele escolheu, não é? Que é algo que acontece no interior. Ele acontece muito mais na forma de pensar
para depois se transferir para o comportamento, para as palavras, para as ações. É a forma de pensar, é a forma de entender as coisas. Então, nós vamos pensar sobre isso nesses próximos domingos, e é meu desejo que Deus nos abençoe aqui, que possamos de fato ser edificados pela palavra de Deus, olhando sobre este aspecto, sobre esse tema, o tema do crescimento espiritual, crescer em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos dá isso como mandamento. Ela ordena, é um imperativo na palavra do Senhor que nós cresçamos. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 15, está escrito: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Veja, cresçamos, é um mandamento da palavra de Deus, né? Que nós cresçamos em Cristo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, seguindo a verdade. Então nós crescemos em Cristo pela verdade. A verdade é a palavra de Deus, é a palavra escrita de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, ele escreveu: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, novamente o mandamento da palavra de Deus. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é mandamento da palavra do Senhor que nós cresçamos em Cristo. Isso a Bíblia chama de santificação. Alguns chamam isso de mudança bíblica, de transformação. Então, santificação, ela significa isso, significa mudança. É a transformação que Deus opera na vida daquele que foi salvo. É a vida do crente sendo conformada à imagem de Cristo Jesus. É a mudança que se espera esteja acontecendo na vida daquele que crê. Crentes mudam, crentes são transformados. Essa é a verdade da palavra de Deus, é o chamado de Deus para nós, é o mandamento de Deus para nós. No entanto, quando nós ouvimos isso, quando nós ouvimos a respeito de crescimento espiritual, de santificação, de mudança, alguns pensamentos vêm às mentes dos crentes. Alguns têm o sentimento de culpa. Eles sentem culpa quando ouvem sobre santificação, sobre crescimento espiritual. Eles se sentem culpados porque eles acham que deveriam estar crescendo muito mais do que de fato eles estão crescendo. Eles acham que as suas vidas não deveriam estar como está, como ela se encontra. Eles deveriam estar diferentes, dado o tempo que faz que eles creem, dado a tudo que Deus tem lhes proporcionado. E eles então se sentem culpados por não estarem sendo santificados como eles entendem que deveriam. E outros têm esse sentimento de culpa, não porque eles não estão crescendo como deveriam. Alguns têm o sentimento de culpa porque acham que não estão crescendo nada. Nada, eles acham que não está acontecendo nada na vida deles. Eles são crentes, eles creem, mas não está acontecendo nada na vida deles que os convença que de fato eles estão sendo conformados à imagem de Cristo Jesus. Então eles se veem numa verdadeira estagnação espiritual e eles têm sentimento de culpa por conta disso. Então uma das coisas que acontece na vida do crente quando ele ouve sobre santificação é este sentimento de culpa. Outros, quando ouvem isso, eles revelam que eles têm um desejo. O desejo de crescer espiritualmente. E se eles são perguntados sobre crescimento espiritual, eles respondem: é isso que eu quero para a minha vida. Eu desejo crescer. Eles reconhecem muitas vezes que não estão crescendo como deveriam, mas colocam que isso é o objetivo que eles têm. Eles querem crescer. E de fato, não é, irmãos? Todo crente verdadeiro deseja crescer espiritualmente. Todo crente verdadeiro tem esse desejo. Ele pode ser frustrado, ele pode ter o sentimento de culpa, mas um crente demonstra que é crente, que ele está vivo espiritualmente, que ele é salvo pelo desejo que ele tem de crescer espiritualmente, de amadurecer, de ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Então, um pensamento é a culpa, o outro pensamento é o desejo. Um terceiro pensamento que pode ocorrer: arrogância
escondida. Alguns acreditam que, de fato, eles estão indo bem no seu crescimento espiritual. Esses são mais otimistas. Eles acham que eles estão mudando e, de fato, eles estão se tornando mais parecidos com Jesus. Isso pode ser verdade? Claro que sim. Deve ser verdade. Mas muitas vezes isso é uma arrogância escondida. Faz parte do engano daquela pessoa, do engano do coração daquela pessoa. Ela está convencida de que de fato ela está crescendo espiritualmente, mas ela não está. Ela acha que está mudando, ela está se tornando semelhante a Jesus, mas não está. Elas julgam a si mesmas e elas concluem de uma forma aceitável que elas estão crescendo espiritualmente. Porém, um exame honesto do seu coração, um exame profundo do seu coração, vai mostrar que essa conclusão que ela chegou se baseia no fato dela se comparar com outros crentes. Ela se compara com outros crentes, e então ela julga que ela está bem, que ela está crescendo espiritualmente, que ela está de fato se tornando semelhante a Jesus, porque ela se compara com outras pessoas que ela julga que não são nada, apesar de serem crentes, não são nada parecidas com o Senhor Jesus. Então eles vivem se comparando com outros crentes, e geralmente essa comparação é feita para com aqueles que eles sabem que são inferiores, que eles julgam são inferiores a eles espiritualmente. Então eles olham para a vida dos outros com críticas, olham para a vida dos outros crentes com crítica e dizem: eu não sou daquele jeito, então eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou me tornando parecido com o Senhor Jesus, que nada mais é do que uma arrogância que está escondida e é um entendimento superficial do que é de fato crescer em Cristo Jesus e amadurecer em Cristo Jesus. Então estes veem a santificação apenas como um comportamento, que eles julgam ser o comportamento correto. Então, como eles acham que eles têm o comportamento correto, eles estão convencidos de que eles estão bem no seu processo de santificação, de amadurecimento espiritual. Um quarto pensamento que vem à vida daqueles que ouvem isso a respeito, são perguntados a respeito de santificação, é a tentativa. Aqui pode ser também um cinismo. E eles dizem, quando eles ouvem, eles falam: eu estou tentando. Eu estou tentando crescer espiritualmente. Então eles adotam algumas estratégias para convencer a si mesmo de que eles estão tentando se santificar. Fazem leitura de livros, compram livros. Não estou desestimulando os irmãos a comprar bons livros e ler bons livros, não é isso. Mas isso pode ser um engano, um cinismo. Então, compram livros e fazem leituras de livros, gostam de frequentar conferências bíblicas, não é? E são frequentadores, gostam de seguir teólogos, professores, pastores pela internet, são seguidores ativos, se mostram sempre atualizados nas últimas discussões de teologia. Eles sempre sabem o que se está se discutindo no presente momento, a respeito de temas bíblicos e temas da teologia. Eles pesquisam temas do seu interesse, eles estão sempre buscando temas do seu interesse. E no final das contas, eles sentem-se como se ainda estivessem na mesma situação. Apesar de fazer todas essas atividades, de ter essa disciplina na vida, eles sentem que não estão mudando nada. Eles veem-se incapazes de crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, apesar de estar lendo livro, frequentando conferência, ouvindo pessoas pela internet, frequentando estudos bíblicos, vão a conferências, mas eles sentem que estão na mesma situação. Eles não veem mudanças importantes na sua vida. Tudo isso parece ser muito frustrante, né, irmãos? Muito frustrante, né? Sentimento de culpa, desejo, tentativa e arrogância escondida, e tudo isso parece ser muito frustrante, mas nós hemos de convir que essa é muitas vezes a nossa experiência. Todos nós nos encaixamos em algumas dessas coisas, todos nós nos vemos assim e nos sentimos muitas vezes frustrados. E por que nós nos sentimos frustrados? Por causa de algo que a Bíblia fala para nós,
que é a fraqueza da nossa carne. A fraqueza da carne. A Bíblia, ela fala sobre a nossa natureza caída, e ela chama essa natureza de carne. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21, refere-se às atitudes da carne, chamando de obras da carne, que são todas aquelas coisas ruins. Romanos capítulo 8, versículo 8, vai nos dizer que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não conseguem agradar a Deus. Então a carne é a natureza caída, e nós, apesar de sermos salvos, nós ainda a carregamos conosco, e por isso que nós nos frustramos muitas vezes. Esse termo carne, ele se refere àquilo que ainda resta em nós, da nossa velha natureza. A natureza que havia em nós antes da nossa conversão em Cristo Jesus. Nós fomos encontrados por Cristo Jesus mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos encontrados nesse estado, um estado de putrefação, estado de morte, como nos diz Efésios capítulo 2, ele nos encontrou nesse estado, de onde nós tiramos o termo necrotério, mortos nos nossos delitos e pecados. Foi assim que ele nos encontrou. Então a carne, ela é a fonte dos pecados. A carne é onde os pecados são produzidos, é onde nós os produzimos. Por isso a Bíblia diz que ela é morta nos seus delitos e pecados. Ela está morta. E essa velha natureza que a Bíblia fala, irmãos, ela estava viva em nós. É engraçado, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando Deus nos encontrou, quando a graça nos alcançou, mas era uma natureza viva em nós, uma natureza morta que estava viva em nós. Era morta no sentido de ser incapaz de produzir relacionamento com Deus, de produzir vida. Ela estava morta nesse sentido. Nós éramos incapazes de nos levantar daquela situação e passar a ter relacionamento com Deus. Se Deus não vem até nós com a sua graça, nós permaneceríamos naquele estado de putrefação, estado de morte espiritual. É onde se encontra todo aquele que não conhece Jesus como seu Salvador. Você olha a paisagem do mundo, ela é uma paisagem de mortos ambulantes. Eles estão mortos espiritualmente, andando por aí, não é? Incapazes de se relacionarem com Deus. É uma natureza incapaz de produzir a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus. Então ela era morta nesse sentido, de incapacidade, de incapaz de responder a estímulos. Mas ela era viva no sentido de produzir o pecado, de produzir as atitudes pecaminosas. Nesse sentido ela era viva. Nós fazíamos as nossas próprias vontades e pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim em Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E por isso nós éramos filhos da ira de Deus, ou seja, merecedores da ira de Deus. Olha que interessante, nós estávamos mortos, mas fazíamos coisas. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas nós andávamos. Andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andávamos fazendo a vontade da nossa própria carne, dos nossos próprios pensamentos, a vaidade dos nossos próprios pensamentos. Então percebe? Estávamos mortos, mas fazíamos coisas. Então é uma natureza que estava morta no sentido de se relacionar com Deus, mas viva no sentido de pecar. Andar segundo o mundo, andar segundo Satanás e andar segundo as suas próprias inclinações e pensamentos. Então é algo ativo, nesse sentido vivo, que estava em nós. Então em nossa conversão, essa natureza foi morta. Quando nós nos convertemos, o Senhor matou essa natureza. Ela morreu. Nós fomos mortos em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós morremos em Cristo
e ressuscitamos para vivermos uma vida nova. Romanos capítulo 6 vai dizer isso, Colossenses capítulo 3 vai dizer que nós morremos e a nossa vida está oculta agora em Cristo Jesus. Então essa natureza, ela morreu, ela está morta na vida do crente. Porém, apesar de morta, ela ainda está ali. Ela está presente na vida do crente. Ela exerce influência sobre nós. Ela exerce influência sobre as nossas vidas. Ela é, irmãos, como um defunto numa sala. Um defunto numa sala, ele não fala, ele não se mexe, ele não olha para ninguém, ele está ali, morto. Mas todos os que estão naquela sala sofrem as influências da presença dele ali. Ninguém fica naturalmente ali, alguns até tentam, né? Mas aquilo ali exerce influência sobre todas aquelas pessoas que estão naquela sala. Ele não pode vê-los, ele não pode falar com eles, ele não pode reagir a eles, não pode se expressar a eles, porque ele está morto, mas ele exerce influência. Então essa é a nossa natureza caída em nós. Ela está morta, mas ela exerce influência sobre nós ainda. Nós estamos, de certa forma, nos desvencilhando dela. É isso que o apóstolo Paulo disse quando ele escreveu Romanos capítulo 7, dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Quem me livrará? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então essa natureza está morta, mas ela está presente em nós. E o fato de nós termos essa frustração no nosso crescimento espiritual, de nós sermos decepcionados conosco mesmos, prova que há algo em nós caído, apesar de sermos salvos. Há algo em nós ainda que é assim, que tem essa influência sobre nós. A carne, ela ainda está aqui. Ela está presente aqui. E por vezes, irmãos, a santificação, ela é falsa justamente por isso. A gente pensa que ela é verdadeira, mas ela é falsa justamente porque a carne está em nós. O coração nosso caído, ele produz um falso crescimento espiritual. E quando nós o conhecemos, quando nós olhamos para ele honestamente, é o que nós vamos encontrar, é o que nós vamos ver. Parece que nós estamos sendo bons crentes, nós estamos nos comportando bem. A gente olha para as nossas atitudes, a gente fala: não, eu estou indo bem. Nós estamos até servindo os outros, estamos dispostos a servir os outros, nos envolver com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Nós estamos envolvidos com as atividades da igreja, nós até falamos de Jesus para as outras pessoas, nós anunciamos Jesus para as outras pessoas. Então nós olhamos para as nossas vidas e nós consideramos que está indo tudo bem. Isso pode ser o resultado da fraqueza da carne, e não de fato um crescimento espiritual genuíno. Porque estas coisas, irmãos, se comportar bem, servir os outros, estar envolvido com as coisas da igreja, até pregar, falar de Jesus, elas podem estar sendo feitas apenas para que eu mantenha as aparências, apenas para que eu pareça que sou bom crente, apenas para que eu mantenha uma boa reputação de um crente genuíno, porque os outros estão olhando, os outros estão observando, e eu quero manter o meu bom nome de crente, então eu me esforço e faço todas essas coisas. Mas como as coisas funcionam quando ninguém está olhando? Como as coisas funcionam na intimidade? Como é a nossa vida quando não tem ninguém nos observando? Como é que nós vivemos? Então um coração caído, ele pode produzir todas essas coisas. A carne pode produzir essas coisas. Isso revela para nós, irmãos, então, que nós vamos ter uma luta constante. É uma luta constante. Nós vamos nos frustrar muitas vezes, nós vamos estar decepcionados conosco muitas vezes. Vai ser a nossa luta. Nós sabemos que
O crescimento espiritual é a vontade de Deus, porque Ele deu o mandamento. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É a vontade de Deus, Ele deu o mandamento. É isso que a palavra de Deus nos ordena. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Abra, por favor, vamos ler essa passagem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Que fala sobre essa obra de Deus de nos transformar. O apóstolo Paulo escreveu assim, capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem como pelo Senhor, na sua própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele havia feito, nos versículos anteriores, uma referência a Moisés, quando Moisés ele desceu do monte e o seu rosto estava reluzente por causa da glória do Senhor. Porém, ele percebeu que aquela glória estava se desvanecendo, ele cobriu-se com um véu para que o povo não percebesse que aquela sua glória era passageira e que ela estava se desvanecendo. Aí o apóstolo Paulo pega esta imagem, este episódio da vida de Moisés e aplica na vida dos judeus, dizendo que os judeus, eles estavam como Moisés, com o rosto vendado, e então eles não podiam contemplar a glória de Deus, mas nós que somos crentes, que fomos salvos pela graça, o véu foi tirado de nós e nós contemplamos a glória de Jesus, e porque nós contemplamos a glória de Jesus, essa glória vai se refletindo em nós, e nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então é propósito de Deus que nós sejamos transformados. Tem os mandamentos da Bíblia e tem a própria obra do Senhor que Ele está fazendo em nós, de que nós sejamos transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo, como nos diz essa passagem. Além disso, nós temos o desejo, como disse, como crentes genuínos, nós temos o desejo de sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Todo crente verdadeiro deseja crescer em santificação. Todo crente verdadeiro, ele odeia o pecado. Ele odeia. Ele não quer o pecado presente na sua vida. Ele deseja profundamente agradar a Deus. Ele se frustra muitas vezes, ele se decepciona consigo mesmo muitas vezes. Ele fica insatisfeito, mas ele não nega que ele deseja agradar a Deus. Porque há uma nova natureza nele, há a graça de Deus na vida dele e ele deseja, apesar de muitas vezes ele ser frustrado. Então, o crente é assim, é o que Davi escreveu no Salmo 51. Abra o Salmo 51, por favor. Davi, como um homem segundo o coração de Deus, um crente, ele escreveu essas palavras quando ele havia cometido o pecado com Batseba, o pecado de adultério, e se arrependido, ele escreve este salmo de arrependimento. Veja o que ele pede a Deus aqui. Salmo número 51. Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que ele está vendo na sua vida? As suas transgressões. E o que tornava claro para ele, nesse momento em que ele escreve esse salmo, o pecado que ele havia cometido de adultério. Que estava na mente dele, estava fresco na memória dele. E ele diz: Senhor, apaga de mim as minhas transgressões. Eu não quero repetir aquilo que eu cometi. Eu não quero ser um reincidente. Eu não quero voltar para aquilo. Porque ele foi para aquilo, irmãos, e ainda que tenha demorado, ainda que ele tenha se convencido de que por suas próprias atitudes ele tivesse conseguido resolver o problema, 1 ano depois Deus mandou o profeta Natã para falar com ele. E o profeta Natã o confrontou e ele então caiu em si. E ele se arrependeu daquele pecado, ele pediu que Deus o perdoasse. E Natã disse para ele que Deus já o havia perdoado, ainda que as consequências do pecado não seriam retiradas. O filho que nasceu daquele relacionamento morreu por conta disso. Ele perdeu o seu filho por conta disso, num ato disciplinar de Deus sobre a sua vida.
Então nesse momento ele está quebrantado. Está na memória dele o que ele havia cometido e ele estava sentindo o gosto amargo do pecado. Para o crente, irmãos, o pecado é amargo. É amargo. Ele muitas vezes peca e ele sente aquele gosto amargo. Ele fala, eu não quero isso na minha vida. É ruim. É ruim. Porque ele tem relacionamento com um Deus santo. O Espírito de Deus afeta ele de uma forma, acusa sua consciência, e ele sente o peso do pecado, então ele odeia o pecado. Ele sente o sabor amargo do pecado, e ele não quer voltar para aquilo. Ele não quer, como Pedro escreveu, ser como o cão que volta para o próprio vômito. Como o apóstolo Pedro nos escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1. Ele não quer isso. É isso que Davi está sentindo aqui, ele não quer voltar para aquilo. Então ele está clamando a Deus que Deus o proteja dele mesmo. Então ele pede a Deus, é o que ele diz no versículo 1, não é? Apaga as minhas transgressões. Veja o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Senhor, me santifica, é o que ele está pedindo. Me transforma. Me transforma, porque é ruim viver essa situação que eu estou vivendo. O crente verdadeiro, irmãos, ele peca. Nós sabemos disso. Mas ele não tem prazer no pecado, ele sofre com o pecado. O pecado não é mais parte da natureza dele, é algo agora estranho para ele. Então ele sofre com isso. Então ele pede, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, aquilo que eu fiz está na minha memória e é ruim isso. Eu não gosto, eu não estou tendo prazer nisso. Então, Senhor, lava-me, purifica-me. Então ele confessa no versículo 4, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esse aqui é um crente, e ele está dizendo, Senhor, o que eu fiz merece o julgamento do Senhor, e o julgamento do Senhor é justo. Então o que o Senhor fizer comigo, pelo que eu fiz, vai ser justo. Vai ser justo, sim. O Senhor será tido como justo no teu falar e puro no teu julgar. Então eu estou nas tuas mãos para o Senhor me limpar, para o Senhor me julgar. Ele está pedindo ao Senhor. Ele reconhece que isso estava ligado à natureza dele. A natureza, veja, diz versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou assim desde que eu nasci. Eu nasci assim. Eu tenho essa natureza caída, mas eu peço que o Senhor a transforme, que o Senhor a limpe. E ele diz versículo 6, eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele está dizendo, eu sei que o Senhor não quer uma santidade de aparências. O Senhor não quer algo apenas do exterior. O Senhor quer algo a partir da minha intimidade, do recôndito, de onde eu sou na minha profundeza. É lá que o Senhor quer me santificar. Então, faz isso, Senhor. E aí no versículo 7 ele reitera, purifica-me com hisopo, eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Senhor, eu estou triste. Triste com o meu pecado, eu gostaria de me alegrar de novo. Então faze-me ouvir o júbilo de alegria. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. É o desejo de um crente, é o desejo de crescer espiritualmente, é o desejo de ser santificado, de ser lavado e ser purificado pelo Senhor. Então, nós vemos na Bíblia um homem, que é um homem segundo o coração de Deus, que demonstrava que apesar de ser um crente, tinha uma natureza caída nele. Então, aqui nessa vida, irmãos, nós ainda temos presente em nós a carne, morta, mas presente em nós. E isso torna o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação, uma batalha constante. E é uma batalha que vai durar até o último dia da nossa vida aqui.
vai ser até o fim, enquanto nós estivermos nesse mundo aqui. Uma pergunta, né? Como então o crente pode crescer em meio a essa batalha? Deus deseja o seu crescimento, tanto que Deus deu o mandamento, Deus diz que é isso que Ele vai fazer, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, então Deus deseja, o crente verdadeiro deseja crescer, ele tem esse desejo, ele odeia o pecado, e a questão é como isso acontece, como é que isso pode acontecer nas nossas vidas? Mudar, irmãos, ser transformado, é uma questão de se aprofundar, não é comportar-se cada vez mais de acordo com uma norma moral, não, a partir de agora eu vou começar a seguir a lei de Deus, os mandamentos de Jesus, eu vou controlar para que a minha consciência não me acuse mais, eu vou adotar um comportamento ou qualquer outro padrão que se exija de mim, eu vou adotar, porque eu vou me comportar e aí então eu vou conseguir me santificar, eu vou estabelecer esse propósito. No ano de 2025 eu vou ser um crente diferente. Tem muito crente que faz isso, irmãos. Virada do ano para ele, ele faz os seus propósitos. Alguns falam que vão emagrecer, alguns falam que vão fazer exercício físico, alguns acham que vão controlar a comida, e outros falam que vão crescer espiritualmente. Não, esse ano vai ser diferente. Eu fiz um propósito para o ano de 2025, né? Agora vai. E ele começa e geralmente se frustra, sabe por quê? É de dentro para fora. Não é com entendimento, então ele vai se frustrando. Alguns acham que o conhecimento acadêmico vai fazer com que ele de fato seja santificado. Então eu vou estudar as doutrinas da Bíblia. Esse ano eu vou estudar as doutrinas da Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer a Bíblia. Quer saber? Eu vou procurar um seminário. Eu vou procurar um seminário, vou me aprofundar no conhecimento bíblico, então a minha vida vai ser transformada. Irmãos, quantas pessoas se frustraram por isso? Quantas pessoas vão para o seminário porque ele acha que lá, como ele vai estudar a Bíblia mais profundamente, tecnicamente, academicamente, ele vai mudar a vida dele. Então ele vai ser santificado e ele se frustra. Então ele quer frequentar um seminário, uma boa escola teológica, porque ele acha que a vida dele precisa desse aprofundamento. Como o crente se engana? Quantas pessoas já me fizeram essa pergunta? Eu preciso estudar mais, porque eu acho que eu preciso que minha vida seja mudada. Não é o estudo que vai mudar. Não é isso. Eu vi alunos colando na prova no seminário, quando eu era aluno. Colando na prova. Você acha que seminário muda a vida de alguém? Você acha que estudo teológico muda a vida de alguém? Eu preciso fazer um curso de teologia. Eu preciso disso para a minha vida. Aí eu vou ser diferente. Outros acham que precisam de experiências com Deus. Puxa, acho que a gente precisa orar mais. Irmãos, quanto tempo a gente precisa orar? Quem consegue responder essa pergunta? Quanto tempo é suficiente de oração? A Bíblia determina o tempo. A palavra de Deus dá tempo. Ela dá uma medida, uma vara de medir para você se convencer que você tem orado o suficiente. Então alguns acham que precisam de experiência com Deus. Sabe, eles precisam de alguma coisa a mais. Irmãos, e como isso atrai pessoas? Por que esses movimentos neopentecostais atraem tanto as pessoas? Porque as pessoas querem ver alguma coisa acontecer. Elas acham que a experiência com Deus, se ela tiver uma experiência extraordinária com Deus, isso vai modificar a vida delas. Vai torná-las mais felizes, elas vão ser mais santas. Então elas entram nessas estratégias, nessas ofertas que são feitas por esses movimentos neopentecostais, porque ali a coisa de fato acontece. Nós vamos orar, nós vamos gastar tempo em oração, nós vamos
ver de fato a mão de Deus agindo, nós vamos ver as coisas acontecendo, porque eu estou aqui e nada acontece. Então eu preciso de uma experiência maior, eu preciso de uma coisa sensitiva, eu preciso sentir alguma coisa, eu tenho que sentir Deus na minha vida. E aí eu vou mudar espiritualmente, aí eu vou crescer, aí eu vou ser uma pessoa mais espiritual. Então alguns acham que é o comportamento, alguns acham que é o conhecimento acadêmico, outros acham que é a experiência que vai fazer com que ela de fato seja transformada, que ela seja de fato mais parecida com Jesus. Então precisam que essas coisas, ou uma delas, esteja acontecendo em suas vidas. Agora, irmãos, essas coisas elas são boas. É bom que a gente tenha um comportamento que seja digno da vida de um crente. É bom que a gente tenha conhecimento da palavra de Deus, que a gente se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. É bom que a gente experimente Deus. Deus é uma pessoa, Ele é real. Nós vamos falar sobre Jesus depois. Ele é real. Eu quero de fato ver Deus, não como essas doutrinas falsas ensinam por aí, que são enganosas. Mas Deus, Ele é real, Ele se faz presente. Por que nós oramos? Por que eu peço coisas a Ele? Porque eu creio que Ele pode fazer e se apresentar de uma forma vívida na minha vida, e eu vê-lo, eu percebê-lo, que Ele está de fato comigo. Então são coisas boas, se comportar bem, conhecimento bíblico, ter experiências com Deus, experiências reais, não falsas, são coisas boas. Certamente o crescimento espiritual, ele inclui esses fatores, ele inclui isso. Mas a mudança bíblica, irmãos, ela não é necessariamente, essas coisas não produzem necessariamente a mudança bíblica. A mudança bíblica, ela produz essas coisas. Não são essas coisas que produzem. O grande problema do crente é ele colocar o carro na frente dos bois. É uma tentação que nós sofremos. A mudança bíblica, ela redunda em um comportamento transformado. A mudança bíblica, de fato, ela leva a um conhecimento de Deus, a um conhecimento da palavra de Deus aprofundado. Ela, de fato, leva a isso. A mudança bíblica leva a pessoa a experimentar Deus, ver a mão de Deus. Ela reconhece Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito, não sejas sábio aos teus próprios olhos, não te estribes no teu próprio entendimento, mas que as tuas veredas sejam o caminho do Senhor, que você ande pelo caminho do Senhor, reconheça-o em todos os teus caminhos. Olha o que o provérbio está dizendo, que eu posso reconhecer a presença de Deus, quando eu não me estribo no meu próprio entendimento, eu posso reconhecer a mão de Deus em todos os meus caminhos, eu posso ter experiências com Deus o tempo todo, porque Ele é real. Ih, pastor, você voltou das férias meio pentecostal, né? Não voltei não, irmãos, pode ficar tranquilo, as mesmas convicções de sempre, mas Deus é real, Ele é real, Ele não é uma coisa etérea, Ele não é uma ideia, Ele é uma pessoa, Ele é presente nas nossas vidas. Então, obviamente, o crescimento espiritual, ele produz estas coisas, mas estas coisas em si não necessariamente significam o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, irmãos, é usar aquilo que já está à disposição de você. É só usar. O crescimento espiritual vem através de algo que já está à disposição. Mas não, eu preciso ir lá, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso ter aquela experiência, eu preciso ter aquele conhecimento, eu preciso ter esse comportamento. Não, já está à disposição do crente, ele já é uma nova criatura. Então o crescimento espiritual não é ampliar um comportamento, não é ampliar um conhecimento acadêmico, não é ampliar uma experiência com Deus, é se aprofundar em algo que você já tem, que já está à sua disposição. É aprofundar naquilo que o crente já possui. Cristo está à disposição do crente. A questão é se aprofundar nele. O crescimento espiritual significa, então, viver a nova identidade em Cristo Jesus,
Como disse o autor do livro Santificação Profunda, o crescimento espiritual consiste em harmonizar o que você faz, o que você diz e até o que você sente com o que de fato você já é. É harmonizar o que você faz, o que você diz e até o que você sente com o que você já é. Ele diz isso no seu livro. Então o crente, ele já é uma nova criatura. Não é isso que nos diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Abra aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o crente já é uma nova criatura. Já aconteceu algo na vida dele. Ele só precisa usar aquilo que já está à disposição dele. O velho homem já morreu. Ele foi crucificado com Cristo. Então agora ele precisa se identificar com um novo homem. É o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, que eu citei para os irmãos, vamos ler lá. Colossenses capítulo 3, abre aí por favor. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, irmãos. E você acompanhe, por favor. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando você lê um texto desse aqui, o que é natural para a nossa vida do crente? Para a nossa vida como crente? Porque todos nós temos um pouquinho de fariseu em nós, irmãos. Todos nós. A gente traz esses resquícios assim de querer a santificação pelo nosso próprio esforço. Então, quando você lê um texto desse aqui, a tendência é você pegar no versículo 5. É você, opa, então eu preciso fazer morrer minha natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Eu preciso me despojar, versículo 8, de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, mentira. Então eu já vou logo para aqui, porque agora eu sou um crente. Então, se eu sou um crente, então eu não posso me envolver com prostituição, eu não posso me envolver com pornografia, eu não posso me envolver com as paixões da minha carne, que desfazem aquilo que Deus planejou, que é o casamento como um relacionamento santo, digno do caráter dele. Estas coisas destroem, então eu não posso ter os desejos malignos, eu não posso viver uma vida avarenta, isso é uma idolatria.
Então eu começo a pensar que agora é a minha vida como crente. E eu começo a me cobrar a partir disso e cobrar outras pessoas, os outros crentes a partir disso. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos em nós, por causa da nossa natureza caída, a natureza caída ela faz assim: ah, você quer ser assim? Eu vou te ajudar. Ah, você quer ser santo? Eu vou ajudar você a ser santo. É o que a carne faz com a gente. A carne ela atrapalha a gente de tudo que é jeito. Quando a gente não conhece a Cristo, ela nos mantém naquela situação. E quando a gente conhece a Cristo, ela fala: ah, você quer? Eu vou ajudar você a ser igual a Ele. Você é capaz. Conte comigo. E eu vou te ajudar. Então o que você quer fazer? Não, eu preciso fazer, eu preciso parar com essa coisa toda que há na minha natureza. A prostituição, a paixão lasciva, a pornografia, a avareza, essas coisas, a ira, a indignação, a mentira. Oh, eu vou te ajudar. Conte comigo, eu estou aqui. Você é capaz. E Satanás entra junto nisso, irmãos. Satanás quer te ajudar também nisso. Ele também vai fazer isso. Sabe, para você se convencer que com a sua própria força, você se tornou um crente santo. Por isso que a luta ela é uma luta em glória, irmãos. A gente depende da graça de Deus o tempo todo. Porque quando a gente lê um texto desse, a gente vai para aqui. Mas na verdade não é isso que o texto está mandando fazer. Espera aí, pastor, o texto não está mandando fazer, irmãos. Mas não é isso que ele está mandando fazer. Está mandando fazer, mas não é isso que ele está mandando fazer. Sabe o que o texto está dizendo? Aqui não é um mandamento sobre comportamento, irmãos. Não é um mandamento sobre comportamento. Vai refletir no comportamento, é óbvio que vai. Mas não é um mandamento sobre comportamento. É um mandamento para se adequar à nova identidade em Cristo Jesus. É esse o mandamento do texto. Veja como ele começa. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, é a sua nova identidade agora. Você é um ressuscitado juntamente com Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É a sua nova identidade. Então, se você tem essa nova identidade, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nessas coisas. Por quê? Porque você tem uma nova identidade. Você morreu e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. É isso aqui que ele está dizendo. A ênfase está aqui. E o que eu vou mostrar que isso está acontecendo na minha vida? Aí é que entra então fazer morrer a natureza terrena, abandonar aquelas coisas. Você percebe que o comportamento vem depois de um entendimento da nova identidade? De quem é você? Quem é o crente? Então isso aqui não é um mandamento sobre comportamentos. É apontando o comportamento como resultado de um entendimento, de uma identificação. É o crente se identificando com Cristo, se aprofundando em Cristo. Não é? Isso muda a forma como ele vai enxergar a sua própria vida e o seu próprio crescimento espiritual. É o mesmo que ele falou lá em Romanos capítulo 6, que o crente está identificado com Cristo. Ele morreu e ele foi sepultado. Sepultado no batismo. O batismo lá não é o batismo nas águas, não é o batismo do batistério. O batismo lá é uma identificação. Ele foi batizado em Cristo no sentido de que Cristo morreu, ele morreu também. É sua nova identidade. É a identificação com Cristo. Não é? Então, ele vai andar em novidade de vida, vai nos dizer Romanos capítulo 6, versículo 4. Então você percebe, não é um mandamento sobre comportamento, mas a nossa tendência é a gente focar nisso. É focar nisso. Isso faz com que o crente viva frustrado muitas vezes. E ele olha para a vida e fala: eu não consigo, eu tento, já tentei, e não dá. E aí ele vive frustrado porque ele não consegue conceber o propósito de Deus para a sua vida, que é identificá-lo com Cristo Jesus. E quando ele começa a se identificar com Cristo Jesus, a vida, então, o comportamento começa a mudar de fato. Não que Deus não se importe com o que nós fazemos, pensamos ou falamos. Ele está ele se importa muito com isso. Mas ele quer que nós entendamos de onde vem essa verdadeira mudança, a mudança genuína. Então, a mudança genuína acontece para pecadores genuínos. Irmãos, aí a gente pensa assim, mas a Bíblia diz que todo mundo é pecador?
Todo mundo é um pecador genuíno. Todo mundo. Isso é verdade ou mentira, irmãos? Você vai colocar o quadradinho, o xizinho, qual quadradinho? Né? Todo mundo é um pecador genuíno? Sim ou não? Deve ser, pastor, porque a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Então a Bíblia diz que todos pecaram, então todos são pecadores genuínos. Mas a pergunta é, todos reconhecem que são pecadores genuínos? Aí é não, né? Não. Então a mudança de fato acontece para alguém que reconhece que é um pecador genuíno. Então a mudança acontece quando nós começamos a olhar para a nossa vida de uma forma honesta. A mudança, ela acontece mais profundamente sobre aqueles que reconhecem a profundidade da sua própria natureza caída, do seu próprio pecado. Mudanças superficiais são resultado, irmãos, para aqueles que se veem apenas superficialmente como pecadores. Se alguém se vê apenas superficialmente como um pecador, a mudança vai ser superficial. Sabe? É por isso que a carne é assim. Ela diz assim, eu vou te ajudar. Você não é tão pecador assim. Você consegue. E eu vou te apoiar nisso. Eu vou te ajudar. Vai em frente. Tamo junto. E põe palminha na mensagem dele. Do WhatsApp para nós. Da nossa carne. Tamo junto nisso. Então, ela quer nos convencer que nós não somos tão ruins assim. E porque nós não somos tão ruins assim, nós não reconhecemos isso, as mudanças não são tão profundas. Elas são superficiais. E elas resultam por causa desse entendimento superficial. Se alguém não reconhece a sua pecaminosidade, como a palavra de Deus a descreve, essa pessoa não muda como Deus deseja. Irmãos, estou falando de crentes. Crentes. Tem pessoas que são crentes. Elas são salvas. Seus nomes estão escritos no livro da vida, mas elas ainda não entenderam a profundidade da sua natureza caída. E por isso as mudanças na sua vida não são profundas. Elas são superficiais, porque elas entendem seu pecado de uma forma superficial. E elas são crentes. Elas são salvas. Mas elas não entenderam ainda como é a natureza caída. Então a mudança, ela não vem por meio de um comportamento no cumprimento de regras. Reitero, ela não vem por meio de ler um livro, de ter disciplina, fazer exercício, de emagrecer, dar o dízimo na igreja. Eu vou dar o dízimo na igreja, vou fazer certinho, frequentar todas as atividades da igreja, vou gastar mais tempo de oração, mais tempo de leitura bíblica, vou fazer isso. Todas essas coisas são boas, mas um coração não regenerado é capaz de produzir todas essas coisas. Um coração, como diz o autor, putrefato, podre, é capaz de produzir todas essas coisas. Ele é capaz, porque a pessoa, se ela não reconhecer a natureza dela, como a Bíblia a descreve, não haverá mudanças significativas na sua vida. Então você percebe que tudo vem não a partir do comportamento, mas a partir de um entendimento de quem somos nós, de fato, como a palavra de Deus nos descreve. É a nossa luta constante. Então é preciso ter tempo. E quando eu digo tempo aqui, irmãos, é paciência. Mudança espiritual, crescimento espiritual, requer tempo. É algo que deve acontecer urgentemente na vida do crente. Urgente, é urgente. Porém, a urgência na Bíblia se distingue de pressa. Pressa. Pressa não funciona.
Ela tem um exemplo bíblico, de um episódio na Bíblia. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra, eles estavam para entrar na terra prometida, Moisés enviou 12 espias para sondar a terra. Dentre os espias estavam Josué e Calebe e outros 10 homens. E eles passaram 40 dias sondando a terra. E aí quando eles voltaram, eles relataram para Moisés e para todo o povo, dizendo: olha, a terra realmente é maravilhosa. Ela de fato mana leite e mel. Nós vimos lá um cacho de uva tão pesado que precisava ser carregado por 2 homens. Então o negócio é espetacular mesmo. Porém, os homens da terra são gigantes. Nós parecíamos como gafanhotos perante eles. E eles então vão nos dominar facilmente, vão pegar as nossas esposas e os nossos filhos como escravos e vão nos matar. É isso que vai acontecer. E então eles inflamaram todo o povo. E o povo então ficou irado com Moisés, falou: você trouxe a gente aqui para morrer, era melhor a gente ter ficado no Egito, a gente veio aqui, agora a gente não consegue entrar, olha o que eles estão descrevendo a respeito desses homens. E Josué e Calebe disseram: não, o Senhor vai nos entregar nas nossas mãos, o Senhor falou que essa terra é nossa, Ele vai dar, não importa o tamanho dos homens. A questão para nós aqui é a palavra de Deus, não o que são esses homens. Então o Senhor vai dar, mas eles foram votos vencidos. Está vendo? Se fôssemos democracia, o que dá democracia? Não é? Aí foram votos vencidos. E então não quiseram entrar. Aí Deus desceu e disse: ó, Moisés, eu estou irado com esse povo, eles não confiam em mim. Então eles não vão entrar. Vão virar as costas, vão andar por esse deserto aí 40 anos. Para cada dia que eles sondaram a terra, 1 ano. Eles vão andar 40 anos. Até que toda essa geração de 20 anos para cima morra nesse deserto aí. Toda essa geração. Porque eles não confiaram em mim. Eles não reconheceram sua identidade. Que eles são o meu povo. Então eles vão voltar e vão agora caminhar por esse deserto aí. E eles não vão entrar. Aí Moisés vem e dá a notícia. Ó, Deus mandou dizer o seguinte: vocês não vão entrar. Agora é para virar as costas, voltar para o deserto. Nós vamos caminhar 40 anos nesse deserto aí. Vocês todos vão morrer no deserto e os seus filhos é que vão entrar. Daqui a 40 anos. E quando o povo ouviu, falou assim: não, nós queremos entrar agora. Agora nós vamos entrar. Agora nós vamos. Não, a gente quer agora. Aí Moisés falou: não vão, não tentem. Se vocês tentarem, vocês vão morrer. Não, a gente vai conseguir. Nós vamos tentar, agora nós vamos conseguir. Nós vamos, mas não vão, porque o Senhor não está com vocês. E um grupo foi e morreu. Sabe o que isso ilustra para nós? É a tentativa de fazer a vontade de Deus pela força da carne. Não vai, porque não vai dar certo. Não vai, porque você não vai conseguir. Quando Deus mandou, você não foi. Quando Deus ordenou, você não quis ir, você não confiou nele, você não reconheceu sua identidade, agora você quer fazer sem ele? Não vai, que você vai morrer. E é o que acontece, irmãos. Muitas vezes o crente tenta sem Deus, sem a vontade de Deus, sem reconhecer a sua identidade. E aí ele quer com pressa. Não, vai ser agora, nós vamos conseguir agora. Não vai para você, o que vai acontecer? Não vai conseguir. Muitas vezes as mudanças que Deus quer operar em nós, elas vão requerer tempo. Porque Deus tem propósitos nisso. Deus quer que a gente reconheça a profundidade do nosso pecado, Ele quer que nós reconheçamos o tamanho da graça com a qual Ele nos salvou, o tamanho da salvação que Ele nos deu. Ele quer que nós reconheçamos tudo isso. Então muitas vezes Ele vai usar o tempo. Então é urgente, mas muitas vezes não é pressa. Vai ser lento mesmo, é por isso que muitos crentes desanimam. Porque vai ser lento a mudança. É óbvio, irmãos, que eu gostaria de ser instantaneamente, ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Eu gostaria que isso acontecesse na minha vida da noite para o dia. Mas eu olho para a minha vida, não é isso que está acontecendo. Eu olho para a vida dos outros crentes, não é isso que está acontecendo. Eu olho para a história da igreja, para a história do povo de Deus, não é isso que aconteceu. É tempo. Requer tempo, isso envolve paciência. É urgente, mas é diferente de pressa. Tem que acontecer, mas não é com pressa. As transformações,
rápidas que Deus faz na vida de pessoas, irmãos, elas são exceções. Exceções. Nem sempre as transformações acontecem da noite para o dia. Uma vida, irmãos, nascida em pecado não se transforma num instante. A identidade muda num instante. Nasceu para Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura. O novo nascimento, ele acontece de fato num abrir e fechar de olhos. Mas a santificação não. A santificação é um processo que pode durar a vida inteira. É por isso que você vai encontrar crentes, e talvez seja a sua própria experiência, de você lutar a vida inteira com o pecado. A vida inteira, desde que você se converteu, você luta com aquele pecado. Você sofre por causa daquele pecado. E muitas vezes você desanima, você acha que nem crente você é. É porque você não entende o que é a obra do Senhor, o que é a salvação que o Senhor nos deu. Aqui, irmãos, nesse ponto aqui da pressa, do tempo, é onde muitos pais erram com seus filhos. Muitos pais. Quando os seus filhos se convertem. Os pais começam a cobrar os filhos, como se eles tivessem que operar todas as mudanças na vida deles de uma vez só. Então os pais desconsideram que eles mesmos vêm lutando com determinados pecados a vida inteira. Eles se esquecem disso, mas eles começam a cobrar seus filhos como se seus filhos tivessem que operar todas as mudanças da noite para o dia. Agora você é crente, agora você foi batizado. Você não foi batizado lá na igreja? Você não batizou lá? Então, por favor, hein? Na verdade, os pais querem que os filhos se convertam para eles. Que os filhos mudem para eles. Já que você agora é um crente, então você tem que agir assim. Porque, de fato, você testemunhou isso lá na igreja. Você foi batizado lá. E no fundo, irmãos, os pais são injustos com os filhos, porque sem perceber, eles querem que seus filhos mudem para eles. E não mudem para Deus. Eles querem que seus filhos sejam transformados da noite para o dia, para que a vida deles agora fique mais fácil. Eles querem que o seu trabalho como pais agora com seus filhos seja menor, seja diminuído, porque seus filhos são crentes agora. Seus filhos são crentes. Você já parou para pensar o trabalho que você dá para Deus? Você já parou para pensar? Às vezes eu paro para pensar o trabalho que eu dou para o Senhor. E a paciência que o Senhor tem comigo. Na verdade, Deus diz isso no comecinho do livro de Isaías. Os primeiros versículos de Isaías, ele diz assim: eu criei filhos e os disciplinei, mas eles se revoltam contra mim. Deus falando de nós. Deus falando conosco. Então a gente tem que entender que mudança bíblica, ela deveria acontecer mesmo, irmãos, rapidamente, da noite para o dia, apressadamente, mas nem sempre isso acontece. Ela vai ser gradual. Deus quer mostrar para nós o trabalho que é a santificação e o quanto de graça Ele envolve nisso. Então isso pode acontecer, porém não é um resultado sempre, nem sempre vai ser apressado. Não é resultado de uma equação matemática o crescimento espiritual. Então ela é uma luta que vai requerer tempo e paciência, irmãos. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, diante disso tudo, irmãos, mudança é possível. Ela é possível. Ela é assim trabalhosa, ela é dolorosa, a mudança bíblica, mas ela é possível. Porque para os crentes em Cristo Jesus, há sempre a esperança de mudança. Primeiro porque Deus ordenou. Se Deus ordenou, ela é possível. Porque Deus oferece todas as condições para que o crescimento espiritual aconteça na vida do crente. Deus nunca pede algo para o qual Ele não tenha dado condição para o crente. E porque Deus, Ele prometeu que Ele vai realizar. Ele quer que eu participe do processo. Ele quer que eu me submeta ao processo. Ele quer que eu compreenda o processo. Mas Ele vai realizar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: eu estou plenamente certo. Veja, ele não tem dúvida.
inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, você sabe quando Jesus vai chegar? Você sabe quando você vai morrer? Você não sabe, mas Deus tem até esse dia aí para fazer essa obra, para completar essa obra. E Ele vai completar. Ele vai fazer. Em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 3, João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus. Veja, essa é a identidade. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, haveremos de ser como Ele é. Haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então Deus prometeu, nós vamos ser como Jesus. Nós vamos ser transformados. Então Deus ordenou e Deus disse que vai fazer. Então a mudança, ela é real, ela é a nossa esperança, ela é possível na vida do crente, porque ele é uma nova criatura, ele é tem uma nova identidade. Então o crente tem esta esperança de que a mudança vai acontecer. Ela não é uma imaginação, ela não é uma falsa esperança, ela é algo que está ao alcance na vida de todos os crentes em Cristo Jesus. E aí eu posso dizer, irmãos, a despeito de tudo isso aqui, né, que nós falamos nessa aula aqui, a despeito de tudo isso, a mudança, ela está acontecendo na sua vida se você é um crente. Ela está acontecendo. Talvez você seja frustrado, talvez você tenha sentimentos de culpa, como nós falamos, mas se você é um crente, a mudança está acontecendo. Deus está agindo. Talvez não no tempo que eu espere, não no tempo que eu acredito, mas ela está acontecendo. Porque vida significa crescimento. Vida significa crescimento. E se você está vivo espiritualmente, é óbvio que você está crescendo. Não é? Deus quer que você participe desse processo, Ele quer que nós nos submetamos a isso tudo, Ele quer que isso se conclua na nossa vida. Ele quer que nós entendamos isso, o tamanho da graça, é o que nós vamos refletir no domingo que vem, se o Senhor permitir, de quem é Jesus. Se o nosso crescimento é em Cristo Jesus, eu preciso saber quem é Jesus. Aí você fala, mas pastor, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu também sei quem é Jesus, irmãos. Mas eu tenho uma convicção. Eu não sei quem é Jesus o tanto quanto eu posso saber. Eu não sei. Por que a Bíblia fala assim, que naquele dia nós seremos como Ele é? Porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. É porque eu não o vejo como Ele é. Eu não o vejo. Jesus tem que nos surpreender. Sabe? Alguém fez uma comparação assim, quando Cristóvão Colombo, ele saiu lá da Europa e ele tomou o caminho das Índias, e ele veio parar no Caribe, aqui nas Américas, ele falou assim, cheguei nas Índias. Ele olhou tudo aquilo e falou assim, eu cheguei nas Índias. Até que ele se deu conta de que ele não estava nas Índias, que ele estava num mundo novo, para os europeus, obviamente, né? Num mundo novo, que tinha muito para descobrir, muito, mas ele achou que tinha chegado nas Índias. O crente muitas vezes é assim, ele fala assim, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, mas tem muito para ele ver de Jesus, muito para ele descobrir de Jesus, mas ele não sabe. Eu não sei, e possivelmente você não sabe. Então a questão é, o crescimento é em Cristo, então nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos, Ele tem que nos surpreender. E o que acontece? O crente, no caminhar cristão, ele deixa de ter surpresas com Cristo Jesus. Ele deixa de se maravilhar com Cristo Jesus. Jesus se torna algo trivial para a vida dele. E é por isso que a vida espiritual fica estagnada. Então, a questão não é
comportamento, não é conhecimento teológico, não é experiência, é conhecer quem é a pessoa. Quem é a pessoa na qual eu tenho que crescer? Cristo Jesus. Então é nele que nós vamos mudar. É conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Dércio, por favor. A pergunta do nosso irmão Dércio aqui é sobre os filhos, né, os pais. Se os pais não devem cobrar os filhos, exigir mudanças dos filhos, né, motivá-los a mudar, porque eles têm que melhorar. Não é? De fato, irmãos, aquilo que eu disse assim, Dércio, nós não estamos dizendo que os pais não devem fazer isso. O que os pais têm que saber, que devem sondar seu próprio coração, é por que eles querem que seus filhos mudem. Será que é só por causa deles? É só porque agora eles estão usando o fato de seus filhos terem sido batizados na igreja como uma vara de medir para cobrar seus filhos por causa do testemunho que eles deram no batismo na igreja? Se eles estão... Isso não é justo. Isso não é justo. Então, mas por que os pais devem, de fato, corrigir os filhos e, na verdade, podemos usar essa expressão, sim, nesse contexto, exigir que seus filhos mudem? É por causa da identidade deles. Os pais devem dizer, olha, não é justo você dizer assim, você batizou lá na igreja, hein? Vê lá agora, hein? Não, os pais dizem, ei, você é uma nova criatura. Esse seu comportamento não condiz com quem você é em Cristo Jesus. Então, o fato de você ser uma nova criatura faz com que você tenha que refletir isso no seu comportamento. Sabe? É para a glória de Jesus na sua vida. Entende? Porque às vezes nós somos muito rápidos em usar de estratégias, de usar de artifícios, e um deles, comumente usado pelos pais, é o batismo na igreja. Você batizou, agora você não pode fazer isso. Não, na verdade, ele nunca pôde fazer isso, irmãos. Não é porque ele batizou que ele não pode. Quem diz que é porque ele batizou que ele não pode? Ele nunca pôde. Então, não é justo usar isso, sabe? Porque isso coloca um peso e pode desanimar o filho. Mas quando você apela para a identidade, você é uma nova criatura. Aliás, essa é até a forma como os pais devem educar seus filhos. A nossa família tem essa identidade. Aqui na nossa família, nós somos assim. O que dirige aqui essa família são esses princípios da palavra de Deus. Nós temos essa identidade. Então nós somos dirigidos por isso. E quando ele se converte, a nova identidade está ali. E é isso que deve dirigir. Então é só ter o cuidado dessa aqui. Na verdade, não é para dizer que os pais nunca devem corrigir os filhos, nunca devem disciplinar os filhos, nunca devem cobrar dos filhos mudanças. A questão é só a motivação. Não é para mim, ainda que eu quero que seja para mim, eu vou desfrutar daquilo, né? Provérbios capítulo 29, versículo 17 vai dizer, castiga o teu filho e ele te dará esperança. Dará delícias à tua alma. Então é bom para nós vamos gozar disso. Vamos desfrutar de um bom comportamento dos nossos filhos. É para nós sim, não é dizendo que não é para nós. É para nós também, mas a motivação principal é porque ele é uma nova criatura em Cristo. É ele se identificar com aquilo que ele já é. E se a gente usa dessas coisas... Para fechar aqui a resposta ao Dércio, irmãos. Outra coisa que os pais fazem
é muitas vezes comparar eles, os filhos, com outros. Às vezes compara com outro filho e às vezes compara com os filhos de outros crentes. E às vezes fazem isso de uma forma injusta. Você está vendo como o outro é? Você está vendo como aquele faz? Você está vendo? Deus faz essa comparação? Deus faz essa comparação. Mas Deus sempre faz de forma justa. Deus nos disse para nós: viste o meu servo Jó? Olha como ele é. Entende? Ele me agrada. Então, mas nós fazemos muitas vezes como artifício, sabe? Por força da carne e não confiando no Senhor. Então, os pais devem sim corrigir os filhos, exigir mudanças dos filhos, mas eles têm que ter o cuidado de não serem injustos com seus filhos. Okay? Porque eles foram batizados. Seu nome está lá no hall de membros da igreja, hein? Cuidado, hein? Vê lá o que você vai fazer agora, hein? Não. Eu sempre digo para os meus filhos assim: lembre-se quem você é. Eu não estarei lá. Não vou estar te vigiando lá. Mas lembre-se quem você é. Lembre-se da sua identidade. E haja de forma harmoniosa em relação a ela. Pastor Fabrício. O pastor Fabrício está colocando aqui, né? E muito bem colocado, né? Que os pais, por vezes, exigem perfeição dos seus filhos, né? E quando os próprios pais não são perfeitos. E eles querem, porque os filhos agora tomaram a decisão por Cristo, que eles sejam perfeitos, né? E quando os pais sabem que eles lutam com os seus pecados e às vezes lutam por anos. Então, a ideia de ser paciente, e como o pastor Fabrício bem colocou, aproxima os pais dos filhos. Há uma identificação ali, né? A gente vai ver, num dos aspectos que nós vamos falar sobre Jesus, é a ternura de Jesus. É a ternura dele, como ele é eterno para conosco. Como ele, de fato, tem paciência conosco, né? Irmão Renato. Muito bem, é isso mesmo. O irmão Renato está colocando, né, que é papel dos pais serem discipuladores dos filhos. E se eles são discipuladores dos filhos, eles têm que ser o exemplo para os filhos, não é? E o que é discipular? Não é? Aí entra aquilo que nós falamos do conhecimento bíblico. Porque senão nós começamos a criar fariseus em casa. Eles aprendem a se comportar porque eles sabem que isso nos agrada, e aí eles querem viver para agradar a gente, eles se comportam direito e a gente se delicia com isso. Quantas vezes eu ouço o pai dizendo assim: não, meu filho é um crente. Meu filho, precisa ver que belezinha citar versículo bíblico. Precisa ver. Cita versículo bíblico, ele ora, precisa ver que oração que ele fez em casa, lá na hora do almoço. Então aí os pais se deixam seduzir por isso, porque eles estão ensinando pelo lado contrário. Não é? Uma coisa, irmãos, que a gente... Por isso que o conhecimento bíblico real, ele opera mudanças reais. Os pais têm que ensinar para os filhos desde cedo. Mas olha, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos incapazes. E nós precisamos da graça de Deus para que nós consigamos fazer.
E aí quando o filho ele vai entendendo isso, ele sabe, não é, que a questão não é comportamento, a questão é dependência da graça de Deus, e que Deus é que vai nos fortalecer, que Deus que vai dar a vida para nós, né? Então, nós não conseguimos, e os nossos filhos vão conseguir. Então, nós dependemos da graça de Deus e os ensinamos a depender da graça de Deus. Então, nós usamos o comportamento, é claro que usamos o comportamento. Usamos o comportamento, mas para atingir algo maior. Não é apenas controlar. Irmãos, nós não adestramos animais, nós criamos filhos. Você consegue adestrar um animal, você faz o animal fazer o que você quer. Mas nós não somos adestradores de animais, nós somos criadores de filhos. Não é? Isso envolve o entendimento do que é a natureza humana e a grande necessidade dela. E aí entra o discipulado que o Renato estava falando, ensinando a verdade da Escritura como de fato ela é. Não é? E não apenas controle de comportamento. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar o nosso tempo juntos? Obrigado mais uma vez pela sua paciência. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo que nós passamos juntos aqui esta manhã, refletindo, Senhor, sobre este assunto, Senhor. Ó Pai, que como nós refletimos aqui, Senhor, é muitas vezes frustrante para nós. Ó Pai, nós nos sentimos, Senhor, de fato culpados, porque nós reconhecemos que não estamos mudando, Senhor, o quanto nós esperamos, Senhor, mudar. Pai, não estamos crescendo, Senhor, o quanto nós esperamos crescer. Pai, reconhecemos também que muitas vezes podemos estar enganados, ó Pai, a respeito de nós mesmos, Senhor, otimistas a respeito da nossa vida espiritual, quando ela não tem sido, Senhor, o produto de um coração quebrantado e contrito, como o Senhor nos ensina, mas pode ser produto de um coração enganoso, corrupto, Senhor. Então, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer o crescimento espiritual, Senhor, o amadurecimento como descrito na Tua Palavra. Sem as expectativas, Senhor, que nós falsamente criamos, ó Pai. Nós queremos mudar, Senhor. Queremos ter comportamentos, palavras, atitudes, ó Pai, sejam em público ou sejam na nossa intimidade, que sejam dignas de quem o Senhor é e da nova identidade que o Senhor nos conferiu. Então nos ajuda, Senhor. Abençoa-nos, cuida de nós, ó Pai, como igreja, como servos do Senhor, para que possamos entender, Senhor, o crescimento espiritual, ó Pai, como de fato ele é descrito na Tua Palavra. Que estas aulas sejam edificantes para nós e nos ajudem, nos deem a esperança, Senhor, a paciência, ó Pai, e a convicção, Senhor, de que de fato o Senhor que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o nosso desejo, Pai. Obrigado por esse tempo aqui, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor cuide de nós também logo mais à noite no nosso culto, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom domingo a todos. Até logo mais à noite.